Olá e bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Sabe, tem uma ideia que é muito comum, quase um pressuposto, né? Sim, total. A de que o cristianismo é, em sua essência, uma força de libertação. A gente pensa logo em amor, em igualdade perante Deus, mas a pilha de material que a gente tem hoje aqui, focada num texto chamado Escravidão 2, meio que vira isso de cabeça para baixo. Vira completamente. A proposta é desconfortável. Analisar os argumentos de que, na maior parte da história, o cristianismo não só conviveu com a escravidão, como forneceu a base para justificar essa prática. Nossa missão hoje é entender como essa fonte constrói essa tese olhando para a história e para a própria Bíblia. E é um ponto de partida que choca, né? Porque vai muito contra a narrativa que muitos de nós crescemos ouvindo. O argumento central desse material que a gente vai analisar é que a oposição cristã à escravidão é um fenômeno, olha, muito, mas muito recente. Recente, tipo século XIX, XX... Exatamente. A premissa da fonte é que, por séculos, a norma não era o conflito, era a harmonia entre a fé cristã e a posse de seres humanos. E segundo o texto, essa harmonia não era tipo um acidente, não era uma corrupção da fé, era algo que os próprios líderes e os fiéis acreditavam de verdade encontrar nas Escrituras. Ok. Então, vamos mergulhar nas evidências que o material apresenta para defender essa posição. Certo, vamos começar a desempacotar isso, porque o texto já abre com um soco no estômago. Ele afirma, assim, sem rodeios, que o maior comércio de escravos da história foi criado e operado por nações... Cristãs, europeias. É um dado histórico difícil de contornar. E ele vai além. Nos Estados Unidos, por exemplo, antes da Guerra Civil, a esmagadora maioria dos cristãos evangélicos, pessoas que falavam da sua relação pessoal com Jesus, estavam absolutamente convictas de que essa mesma fé lhes dava o direito divino de possuir escravos. E o que eu acho fascinante na abordagem desse material é como ele usa as exceções para provar a regra. Como assim? Ele não ignora que havia oposição. Pelo contrário, ele destaca essas vozes para mostrar o quão raras e muitas vezes o quão radicais elas eram. E o texto cita, por exemplo, algumas seitas evangélicas na Inglaterra do século XIX que foram pioneiras no abolicionismo. Ou o caso mais extremo, que é o de John Brown nos Estados Unidos. Ah, o famoso ataque à Harper's Ferry. Exatamente. John Brown era um homem movido por uma fé, assim, fervorosa. Ele via a escravidão como um pecado abominável. E ele justificou a luta armada dele, a violência, como um mandato divino. Certo. Mas o ponto do nosso material de análise é: por que John Brown é uma figura tão icônica, tão lembrada? Porque ele era a exceção. Justamente. Porque ele era uma anomalia. A posição dele era tão diferente da norma religiosa da época que ele foi visto por muitos como um terrorista fanático, não como um expoente da fé. Nossa! A norma era a aceitação. Mas isso é inacreditável. A gente podia pensar que isso era uma coisa do povo, sabe? Uma interpretação popular. Mas e a liderança? E os teólogos, os grandes pensadores da igreja? O que o material diz sobre eles? Aí é que o argumento se aprofunda de verdade. A análise mostra que esta não era uma crença popular desviada, era uma doutrina que vinha de cima para baixo. De cima, tipo do Vaticano. Sim. Figuras centrais do pensamento cristão, como Santo Agostinho e até vários papas ao longo dos séculos. Eles não apenas toleraram a escravidão, como a viam como parte da ordem natural das coisas. Uma consequência do pecado original, algo perfeitamente aceitável aos olhos de Deus. Então era a visão oficial. Com carimbo e tudo. Era a doutrina da igreja. E quando veio a Reforma Protestante, com toda aquela ideia de voltar às Escrituras, isso não mudou. Segundo o texto, não só não mudou, como em muitos casos se solidificou. Puxa. A tradição de justificar a escravidão continuou firme e forte em muitas das novas denominações protestantes. O que, inevitavelmente, nos leva à pergunta que é o coração dessa análise toda, né? De onde vinha tanta certeza? Exato. Como gerações de líderes, de fiéis, olhavam para essa prática e não viam uma contradição com a fé deles. E a resposta que o material oferece é direta.
Eles encontravam a justificativa na própria Bíblia. Para tudo. É aqui que o negócio fica realmente denso. A fonte está dizendo que as Bíblias que a maioria das pessoas lê hoje usam uma palavra que, tipo, ameniza o que o texto original dizia. É uma acusação muito séria e é central para o argumento. Que talvez até esconda. Exato. A análise foca nos termos originais. No hebraico do Antigo Testamento, a palavra é ebed. No grego do Novo Testamento é doulos. O material argumenta que o significado primário inegável dessas palavras é escravo. Escravo. Não servo, não empregado, não colaborador, escravo, no sentido mais cru da palavra. Um ser humano que é a propriedade de outro. E por que a mudança para servo incomoda tanto o autor da análise? Alguém poderia argumentar que é uma tradução mais, sei lá, caridosa, né? Mais alinhada com o espírito da fé. O texto chama isso de leve disfarçada. Leve disfarçada, gostei. O que já sugere uma intenção de suavizar, né? A questão não é se é mais caridoso, mas se é mais preciso. E o argumento é que não é. Certo. A palavra servo, em português moderno, evoca uma relação de trabalho, talvez com um pouco autonomia, mas ainda assim uma relação entre duas pessoas livres. E escravo é outra coisa. É outra coisa. Escravo define um status jurídico, o de propriedade. Mudar a palavra não é só estilo, é apagar a própria instituição da escravidão do texto para um leitor desavisado. E o material dá exemplos de como essa relação de posse era explícita, né? Sim, e são exemplos, olha, brutais. O mais visual é um ritual descrito tanto em Êxodo 21 quanto em Deuteronômio 15. A cena é a seguinte: se um escravo hebreu, no fim do período de servidão dele, dissesse que amava o Senhor e não queria ir embora livre. O que já é uma situação complexa. Muito. Mas havia um procedimento. O Senhor o levaria até o umbral da porta de casa. A porta da casa que simboliza a propriedade. Exatamente. E ali, na frente de todos, ele pegaria uma sovela, que é uma ferramenta pontuda, e furaria a orelha do escravo contra a porta. Nossa. Aquele furo, aquela marca permanente, significava que ele pertenceria àquela casa, àquele senhor, para sempre. É uma imagem brutal. Brutal e muito clara, né? Não tem como interpretar isso como uma metáfora. É um ato de posse física. É quase como marcar gado. Sim. E o texto conecta isso direto ao conceito jurídico. Essa marca materializa a definição de escravo. Alguém que é legalmente equiparado a uma coisa. E para reforçar, a análise aponta para outras passagens como o Êxodo 21:21. O versículo diz que se um senhor açoitar seu escravo, e ele não morrer na hora, mas dias depois, o senhor não será punido. E qual a justificativa? A justificativa no próprio texto bíblico é chocante, porque ele é o seu dinheiro. Ele é o seu dinheiro, uau! A linguagem não poderia ser mais direta. O escravo é um ativo financeiro. Ok, o Antigo Testamento é bem explícito, então. Mas aí chega o Novo Testamento com a mensagem de amor, de igualdade. Isso deve ter mudado tudo, certo? O que a fonte diz sobre isso? Não há uma condenação da prática. É o que a gente esperaria, intuitivamente. Mas o que o material argumenta é que não há uma condenação explícita. Pelo contrário, o Novo Testamento é escrito num mundo onde a escravidão era o pilar da sociedade, o Império Romano. Certo. E a linguagem usada reflete essa realidade sem questioná-la. A análise examina, por exemplo, a palavra grega oiketes, muitas vezes traduzida como servo ou criado. O texto afirma que, no contexto da época, o termo se referia especificamente a um escravo doméstico da categoria mais baixa. Alguém que era, tipo, parte da mobília da casa. Basicamente isso. Então, o Novo Testamento está falando para um mundo onde ter escravos era tão normal quanto ter uma mesa ou uma cadeira. E como era isso legalmente na época? Para entender a profundidade disso, o texto mergulha no direito romano, que era a lei. Em Roma, um escravo ou mâncipe não era uma pessoa perante a lei. Não era. Não. Ele era um objeto, uma coisa falante. Não tinha direitos civis, não podia ter bens, não podia casar legalmente. Era parte do patrimônio do dono. E é aqui que a análise traz um dos pontos mais surpreendentes. A origem da nossa palavra família. Espera aí. A nossa palavra família, que a gente associa com amor, com laços de sangue, a origem dela é sobre propriedade? É um choque de perspectiva, né? Total. Sobre quem um homem controlava. Exatamente. A análise etimológica mostra que família vem do latim famulus,
que significa servo ou escravo doméstico. A família romana original não era o casal e seus filhos. A família era o conjunto de todas as pessoas e bens que estavam sob o poder absoluto de um homem, o pater familias. Nossa! Isso incluía a esposa, os filhos, os netos e, crucialmente, todos os escravos. Então a família era, na sua essência, a casa e todos os seus pertences humanos sob o domínio de um patriarca. Precisamente. O material faz questão de contrastar isso com a nossa noção moderna. A família romana se baseava na sujeição a uma autoridade, Ao poder. ao poder de domínio. O que unia a família era o poder do pater familias, sobre todos. A nossa ideia de família, que os romanos chamariam de cognação, se baseia em laços de sangue. Eram conceitos completamente diferentes. Totalmente. E o argumento central do texto é que o Novo Testamento foi escrito e lido dentro dessa lógica romana. E qual a conclusão que a fonte tira disso? Que as recomendações de Paulo para escravos e senhores, por exemplo, precisam ser lidas nesse contexto. Exatamente. A conclusão da análise é que, quando as escrituras do Novo Testamento dão instruções sobre como os senhores devem tratar seus escravos, E como escravos devem obedecer? elas não estão questionando a legitimidade da instituição. Elas estão, na verdade, regulando as relações dentro de uma estrutura social que é tida como dada, como normal. Entendi. Por isso, o texto conclui que os direitos mencionados no Antigo Testamento ou as exortações no Novo não são um reconhecimento da liberdade ou da humanidade plena do escravizado. São, na verdade, regras para o proprietário sobre como gerenciar sua propriedade. É uma limitação ao poder do dono, não a concessão de direitos à pessoa escravizada. Perfeito. É exatamente essa a tese. Ok, vamos tentar amarrar isso. O que exploramos hoje, com base nesse material, é um argumento demolidor. A tese é que, por milênios, a corrente principal do cristianismo não só aceitou a escravidão, como encontrou nos textos sagrados a licença moral e teológica para isso. Desde a definição de escravos como dinheiro no Antigo Testamento. Até a aceitação da estrutura social romana no Novo Mundo. E um ponto que a análise martela é como as traduções modernas, talvez com a melhor das intenções, acabaram por obscurecer essa história. Ao trocar esse escravo por servo. Isso, criaram uma distância, um véu, entre o leitor de hoje e a realidade brutal que aqueles textos descreviam e, segundo a fonte, sancionavam. No fundo, então, o texto te deixa com uma pulga atrás da orelha sobre essa contradição que não fecha, né? Exato. A análise nos força a confrontar o conflito entre a imagem que temos de uma fé libertadora e o que o material aponta como sendo o registro histórico e textual. Ela mostra a importância radical de entender o contexto. As palavras mudam, as sociedades se transformam. E ler um texto antigo com os olhos de hoje pode ser enganoso. Muito. Sem entender o mundo em que ele nasceu, a gente pode chegar a conclusões completamente equivocadas sobre o que ele significava para as pessoas daquela época. É uma análise que, sem dúvida, provoca e deixa muitas perguntas no ar. Com certeza. E talvez uma última ideia para quem nos ouve continuar a refletir. Algo que surge dessa discussão toda. O foco do material é em como os textos religiosos foram interpretados para justificar um sistema econômico e social que já existia e era lucrativo. Certo. Isso deixa uma pergunta em aberto que vai muito além do nosso tema de hoje. Será que as interpretações de textos sagrados realmente moldam as sociedades? Ou são as estruturas de poder e as conveniências sociais de cada época que acabam moldando a forma como a gente lê os textos sagrados? A questão de quem influencia quem nesse jogo parece ser bem mais complexa do que a gente imagina.